Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa live. Sejam muito bem-vindos. Hoje o tema é autossabotagem. Então, se você é uma pessoa que se autossabota, se você é uma pessoa que procrastina, né, promete, não faz, cria vínculos, quebra promessas, se você é alguém que não consegue, de fato, concluir seus objetivos, essa live é para você e é um presente para você. Na verdade, é uma instrução, um mandamento, um convite para que você aprenda a pensar de uma maneira diferente e executar suas tarefas. Bulhões, isso entra no aspecto de relacionamentos também, com certeza. Alguns relacionamentos são planos de previdência, de sabotagem, né? Vai te sabotar aí durante anos e anos e anos. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, Dani. Para você que está chegando depois, acelere 5 minutos, que é o tempo de eu receber toda essa galera incrível que está aqui na live ao vivo, não é? Então, boa noite, Bruna. Tamo junto, Bruna. Boa noite, Dani. Boa noite, Davi. Boa noite, Elza, Michel. Vanessinha, tamo junto, Vanessinha. Tamo junto, Maiara. Davi. Faz mais tarde brincadeira, né? Acordo cedo, não dá pra fazer live muito tarde, não. Eu tô fazendo esse horário porque foi o horário que eu cheguei. Ok? Hoje foi um dia típico, não conseguimos fazer a live da tarde. Essa live vai ser feita. Nós não vamos terminar o desafio, nem que eu tenha que fazer 3 em um dia, mas vamos fazer. E... Bom, dito isso, vamos começar? Sejam todos bem-vindos. Essa live vai ficar disponível durante 24 horas. E depois essa live será um conteúdo exclusivo. Minha equipe já está subindo as nossas últimas lives para colocar na área de membros para você ter acesso. Provavelmente amanhã você já vai ter acesso, você que é aluno. Para a gente começar, eu quero dizer uma coisa a você. E aí eu já peço que você preste muita atenção, pegue seu caderno, né, pegue sua caneta. Hoje o tema da live é autossabotagem. Mulheres, você está melhor? Estou bem melhor. Graças a Deus. 129.000%. Deixa eu fixar aqui. Com licença. Bom, tudo certinho, né? Vamos lá. Mulheres, tira os comentários. Galera, não tiro os comentários, não. Esse é um momento de troca, né? De energia. Vocês esperam diariamente essas lives e vocês são importantes para mim. O que nós fazemos, nós não fazemos apenas porque nós gostamos, embora é bom gostar daquilo que faz, eu adoro aquilo que eu faço, mas nós fazemos as coisas que nós fazemos, tamo junto, Sandrival, excelente contador. Se você se você é um empreendedor digital, ele vai te ajudar bastante, ok? No mercado digital, a galera começa a ganhar muita grana em pouco tempo. Se você não tem profissionais, se você não tem, primeiro, uma mentalidade a longo prazo, se você não tem profissionais que vão auxiliar você, é difícil você conseguir longe. Você pode até chegar rápido, mas permanecer é um pouco complicado. Leve a sério aquilo que você faz. Então, e quando eu falo isso, o trabalho que nós executamos aqui, e eu preciso falar isso para você, o trabalho que a gente executa aqui não é apenas um trabalho de encontros diários, certo? Um grupo de encontro, toda noite a gente se encontra aqui, vocês escutam as palavras, não. O que nós fazemos aqui é forjar o seu futuro, certo? Muitos de vocês são novos aqui, é a primeira live, segunda live, mas o intuito dessa série de lives que eu faço é ensinar, instruir, ok? Compartilhar coisas que deram certo na minha vida pessoal, na minha vida financeira, na minha vida emocional, na minha carreira, na minha profissão. Porque assim como você, eu já tive nesse lugar, independente do lugar que você está. Eu sei que grande parte de vocês está dentro de um lugar onde o aspecto emocional ele tem pesado. Dependência emocional, apego, separação, rejeições. Eu sei disso, eu já tive nesse lugar. Outros de vocês estão em um processo de transição,
estão focando mais a vida pessoal, estão focando mais a sua vida financeira, está focando mais o seu desenvolvimento, o seu autoconhecimento. Eu também já tive aí. O fato de eu chegar onde eu cheguei não mostra apenas que eu parei. Pelo contrário, galera. Eu ensino para vocês, e isso daqui é uma confissão, dificilmente a galera vai falar isso daqui em uma live, mas eu ensino para vocês pelo menos 10%, no máximo, daquilo que eu aprendo, estudo e aplico e erro e acerto e venço, porque é apenas uma parte. Eu continuo meu processo de desenvolvimento todos os dias, certo? Então, eu quero que você entenda que tá aqui com a gente, com os meus alunos, tá aqui com esse tipo de conteúdo que é gratuito, você tem acesso todas as noites, é uma maneira de forjar, ok? Seu futuro. Porque o cara que eu quero, o cara que vai estar assistindo essa live daqui a um tempo, vou colocar daqui a 3 meses, a mulher que vai assistir daqui a 3 meses não vai ser a mesma. Se hoje você está vindo aqui se sentindo depreciado, se você hoje vem aqui se sentindo rejeitado, abandonado, não gosta daquilo que você é e daquilo que a sua vida se tornou, daqui a 3 meses, ok? Acompanhando os nossos conteúdos, as nossas lives, as nossas aulas, você será uma outra pessoa, entende? Quando foi a minha vez, eu não tinha ninguém que fizesse por mim. Então demorou muito mais, ok? Se eu tivesse referências, mentores, pessoas, professores que me ajudassem, eu teria levado muito menos tempo, ok? E eu tô aqui por conta desse propósito. E esse propósito é tornar vocês, essa geração, não apenas a legião de seguidores que eu tenho, mas as pessoas que estão em contato com você para um novo tempo, para um novo momento, para uma outra frequência, para outras prioridades, para outros sofrimentos, não os mesmos sofrimentos, ok? Sofrimentos diferentes, para que você tenha vitórias maiores, para que você alcance lugares maiores. Esse é o intuito da nossa live, esse é o intuito dos nossos desafios. Não é apenas para falar palavra bonita, ok? E se você acha que é isso, eu sugiro que você acompanhe com mais frequência as nossas lives. Dito isso, vamos começar? Autossabotagem. Autossabotagem é naturalmente um mecanismo, é uma trava que você tem dentro de todo o seu potencial, tá bom? Então, quando eu estou falando de potencial, eu estou falando a probabilidade. E essa probabilidade ela pode ser filosófica, ela pode ser moral, ela pode ser idealizada, ela pode ser anotada do potencial que você tem para ser quem você vai ser. Eu vou ser sincero com você. Nessa transmissão nós somos 480 pessoas. Eu tenho certeza que dessas 480 pessoas que estão aqui, que estão assistindo agora ou vai assistir depois, pessoas vão se tornar extremamente relevantes. Certo? Eu acredito nisso. Isso não é William está falando isso para mexer com o meu emocional. Galera, escuta bem o que eu estou falando para você. Pessoas que serão líderes de movimento, pessoas que serão referências, pessoas que serão prósperas, pessoas que serão conhecidas, entende? Eu sei disso. William, por que você sabe disso? Porque eu já fui uma dessas pessoas que estava ali na multidão. Seja no número de uma live, seja em um evento, seja em um treinamento, eu já fui essa pessoa. E sendo essa pessoa, quando alguém falava o que eu estou falando para você, essa pessoa que era eu olhava e falava, é para mim. E eu pegava aquilo e eu usava aquilo a meu favor. Então quando eu digo a você que eu enxergo potencial em você, eu estou sendo sincero. Estou sendo sincero. Só que, Bulhões, o que acontece com esse potencial? Esse potencial ele é bloqueado, ele é travado. E naturalmente, nos momentos em que esse potencial ele é travado ou bloqueado, são os momentos mais importantes, que nós chamamos de momento de virada de chave, momento de virada de vida, momento de virada de pensamento, momento de virada de várias coisas. Então, existe sim uma trava que limita o seu eu presente para alcançar o seu eu futuro, ok? Exemplo, existem pessoas que sonham muito em viver alguma determinada coisa. Um sucesso pessoal, um sucesso emocional, um sucesso financeiro. Essa realização. Quando ela precisa tomar aquela decisão, ela se sabota. E ela também sabota aquele processo.
ou ela acorda atrasado, ou ela não vai, ou ela fica doente. Ela arruma uma maneira de fugir daquele momento, de não tomar aquela decisão, e aí faz com que ela recue, perca volume, perca poder, perca potência, se desanime, e aí ela vai ficar, poxa, mas eu sou um procrastinador. Não é assim? Eu me sabotei várias vezes. Me sabotei quando eu precisava terminar um relacionamento. Me sabotei quando eu precisava melhorar o meu relacionamento. Me sabotei quando eu precisava sair da onde eu estava. Me sabotei quando eu precisava focar mais naquilo que eu precisava focar. Me sabotei várias vezes. E olha só que interessante, as decisões mais importantes da sua vida são exatamente as que você não toma. E aí agora eu, que estou aqui, te pergunto, certo? Você já se perguntou por que você não toma as decisões que você precisa? Você já se perguntou isso? Somos 500 pessoas. Eu gostaria de distribuir essa pergunta para todos vocês. Essa pergunta não é uma pergunta ao acaso. Essa pergunta é para todos vocês. Queria que você me respondesse. Existe uma decisão que você sabe que precisa tomar e mesmo assim você não toma? Existe uma decisão? Essa decisão pode ser pedir as contas, pode ser empreender sozinho, essa decisão pode ser investir dinheiro, essa decisão pode ser gravar vídeos, essa decisão pode ser migrar para a internet, terminar um relacionamento, desapegar. São inúmeras situações. Existe, né? Perfeito. E para você hoje, perguntando para você, ok? Vamos supor que só tá eu e você aqui, tá bom? Porque todo mundo tá passando por aquilo que você tá passando, então ninguém vai te julgar. Perguntando para você hoje, o que te impede de tomar a decisão que você precisa? Escreva nos comentários, experimente fazer isso. Poxa, Bulhões, eu não gosto de falar disso, cara, exatamente. Isso já é uma sabotagem. Se você tem um problema, é extremamente importante que você fale sobre o problema, busque resolver o problema. É que, infelizmente, você e eu, nós, fomos educados a sermos chacotas por termos dúvidas. Levantar a mão, assim, levantar a mão, todo mundo vai dar risada, eu sei. Só que isso foi um ensino totalmente errado. Eu tô aqui para ajudar você, tá bom? Falar sobre o problema é extremamente importante. E olha só, receio de dar errado, insegurança, medo, receio, medo, insegurança, receio, medo, fraqueza, insegurança. Exatamente. E as decisões mais importantes da vida são as decisões que você não toma. Por quê, Bulhões? Esse medo é uma trava. Você tem medo. Só que se eu perguntar pra você, você tem medo de quê? Não é assim? Beleza, você fala que não toma a decisão que você precisa, você sabe qual é essa decisão, você não toma essa decisão. Aí você fala, Bulhões, eu não tomo a decisão, cara, por medo. Entendeu? Só que quando eu chego pra você e falo assim, beleza, por medo do quê? Aí você vai falar assim, poxa, por medo de dar errado, por medo de eu ficar sem grana, por medo de eu não conseguir, por medo de eu não ser feliz, por uma série de fatores. E aqui vai começar a abrir a sua cabeça. Eu entendo. Entendo? E você, Bulhões, tem medo? Pô, é claro. Só que esse medo, ele precisa ser, de fato, entendido. Entendeu? Se você acha que o medo é o medo de fracassar, aí você está equivocado. Você está enganado. Não, Bulhões, não está enganado. Meu medo realmente é de de não dar certo. Não, pô. Garanto pra você que o seu medo não é esse. Entendeu? Tá bom, Bulhões, então qual que é o meu medo? O seu medo é o medo de você conseguir e não saber lidar com isso. Garanto pra você. Se você chegar pra uma pessoa e falar assim, cara, qual que é o seu sonho? Acho que 80% dos brasileiros. Meu sonho é ficar rico. Seu sonho é ficar rico? Sim, é o meu maior sonho. Então por que você não toma a decisão de começar hábitos para você ficar rico?
Ah, cara, acho difícil. E isso, talvez eu não tenha. Beleza. Se essa pessoa, ela pudesse escolher ficar rico e você chegasse, o que você mais sonha? Ficar rico. Beleza, então toma, riqueza. O que aconteceria com essa pessoa? Provavelmente ela perderia o dinheiro dela. E esse é o medo dela. Porque se ela perde o dinheiro dela, uma coisa, galera, é você viver na favela, nascer na favela, morar na favela, a vida inteira, andar de busão. E isso eu vivi durante 25 anos, quase 26 anos da minha vida. Morar de busão. E a vida inteira. Uma coisa é você viver tudo isso, aí de repente você ganha uma grana, compra uma casa, aí vai morar numa mansão, aí dirige um carro importado, aí pode comer onde você quiser, aí todo mundo olha pra você, aí você é interessante porque o dinheiro atribui isso a você, todo mundo gosta, de repente esse dinheiro acaba, aí você tem que voltar. Ah, mano, é diferente. Entendeu? Porque uma coisa é você experimentar amargo a vida inteira, outra coisa é você experimentar amargo, o doce e voltar pro amargo. O amargo é 2 vezes mais amargo. Por quê? Porque a lembrança vai doer. Para não viver isso, essas pessoas não tomam uma decisão. E falam, poxa. Só que esse medo ele é inconsciente. Você fala, pô, se eu conseguir, não dá conta. Só que como é que ele vai se manifestando? E agora isso daí vai se esclarecer na sua cabeça. Exemplo. O seu eu atual e muitos dos eus atuais que estão aqui já estão em processo de transformação. Ok? Existem pessoas que estão aqui, pô, num nível de 0 a 10. Quanto você está realizado na sua vida? Pô, Brunes, 0. Tem gente que já está 3, já está 4, entendeu? Mas e quem já é rico? Essa pessoa que é rica, isso daqui talvez vocês nunca escutaram. E eu vou explicar para você o que acontece sem sensacionalismo. Mas o que acontece? Grande parte das pessoas que nascem ricas, e um exemplo, talvez sejam ricas por serem herdeiras, ou porque os pais são grandes empresários, e etc. Essas pessoas que são ricas, a infância dela não é igual a da gente. Entende? Pô, se você nasceu no condomínio, legal, a infância dessa pessoa é diferente, amigo. Ela tem diversos professores, ela começa a receber diversas culturas, e um dos princípios dessas pessoas é investimento. Então ela já tem muita grana, ela passa a investir, e é por isso que essa pessoa que nasce rica, os pais foram ricos, ela tem uma mentalidade diferente, muito diferente. Principalmente quando empreende. Ela enxerga o mundo de outra forma, entendeu? Essa é a diferença. Então o medo dessa pessoa geralmente não é perder o dinheiro ou perder a riqueza, a não ser que ela seja responsável. Aí ela perde tudo, fale. Tem várias histórias aí de famílias que faliram porque a família cresceu muito, não deu pra conseguir equiparar o dinheiro e foram perdendo. Mas quando você mantém essa mentalidade, aí as coisas são diferentes. A pessoa que ela já é rica, ela sabe que, um exemplo, se ela tiver um revés financeiro, ela pode se recuperar. Certo? Isso já aconteceu comigo. Eu já cheguei a um momento em que eu tinha uma dívida ativa de 80 mil reais. E galera, isso na minha cabeça era muito dinheiro, pô. Era assim, muito de falar, caramba. Mas como eu já empreendia, eu olhava para aquilo e falava assim, eu vou conseguir, certo? Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a me organizar, eu consegui liquidar esse valor em aproximadamente 3 meses, certo? Trabalhando bem, tendo caixa, entendeu? Quando você chega para uma pessoa e fala assim, pô, minha dívida é de 8 mil, só que ela nunca empreendeu, ela nunca fez dinheiro sozinha, ela nunca passou por experiências pessoais, então é muito mais diferente, porque a ideia que ela tem de dinheiro é salário, entendeu? Se vocês quiserem, eu faço uma live só sobre isso. A gente pode fazer essa live. Vocês querem uma live sobre isso? Sobre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância? Escrevam aí se vocês querem. Infelizmente eu não vou poder mais falar sobre isso, porque a gente ainda tem um conteúdo da autossabotagem, tá? Mas aí fica uma provocação para você. Se esse tema ele não te interessa, é muito provável que essa falta de interesse seja autossabotagem, entendeu? Porque, pô, você chega e fala assim, cara, eu quero ter dinheiro. Só que quando você escuta sobre dinheiro, você sai da live. Você desanima, você perde o interesse, entendeu? Isso pode ser autossabotagem, certo? Então, foca no que eu tô te falando. Presta muita atenção. Isso daí, dificilmente alguém vai ensinar pra você dessa forma. Mas vamos lá.
Dentro da autossabotagem, existe essa trava que impede você de alcançar aquilo que você sonha. E quando você alcança aquilo que você sonha, você fala, pô, o medo, naturalmente, é o medo do sucesso. Ter sucesso e perder o sucesso. Então, por que isso acontece? Aí você vai entender. É porque o seu eu atual, ele pensa, sente, se comporta como o seu eu atual. Entendeu? Então, se você chegar pra mim aqui hoje e falar assim, Bulhões, como é que você imagina você daqui a 10 anos? Aí eu vou lá e respondo pra você. Me imagina assim, 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 assim. Se você me encontrar 5 anos depois e você fazer a mesma pergunta, Bulhões, como é que você se vê daqui a 5 anos? O cara que deu a resposta esse ano, ele vai dar outra resposta daqui a 5 anos. Por quê? Porque esses 5 anos ele se tornou outra pessoa e o pensamento dele é diferente. O comportamento é diferente, os hábitos são diferentes. Então, quando você chega pra mim e fala assim, Bulhões, eu tenho medo de tomar a decisão e de fracassar. Você fala assim, Bulhões, eu tenho medo de não dar conta. Você tem medo de não dar conta porque agora você não precisa dar conta. Entendeu? Então, pra você acertar é uma opção. Aí você fala assim, poxa, Bulhões, por isso que eu não faço. Porque se der errado, cara, aí você se mantém numa zona de conforto, certo? Que essa zona de conforto não é uma zona de recompensa. O conforto e a recompensa, conforto e prazer são coisas diferentes, certo? Eu lembro que minha avó materna, ela fumava 2 maços de cigarro por dia e ela ficou doente. E ela sentava, toda noite eu via o meu irmão, que na época morava com ela, arrumar a cama dela. Ela deitava super confortável, só que ela estava com dor, ela estava sofrendo. Então o conforto e o sofrimento não estão fora. Na maioria das vezes, eles ficam entrelaçados, certo? Bulhões, como é que eu posso utilizar esse ensinamento, essa mentalidade para conseguir fazer diferente? Presta muita atenção para o que eu vou te falar agora. Quando você não toma decisão, a decisão é uma opção, certo? Então, você tem para onde voltar. Porque você já está num lugar, você já está numa situação. Relacionamento ruim, emprego ruim, poxa, tu tá acima do peso, tu não gosta, entendeu? Cada dia que passa você olha no espelho, e ainda mais você, que é uma pessoa que é vaidosa, e você olha e fala, caraca, mano, não tá legal, velho, eu não consigo treinar. Normal, esse sentimento de paralisação, você pode tomar a decisão ou não tomar. Quando você toma a decisão, já era. Não tem mais como voltar, entende? Pelo fato de não ter mais como voltar, agora dá certo, vai deixar de ser uma opção. Entendeu? Porque é a única opção. Entende? Exemplo. Você saiu, você tá com a cota de combustível de chegar no lugar que você precisa. Aí você fala, caraca, se eu errar um caminho, o combustível vai acabar, eu não vou chegar no destino. Cara, se eu ficar muito tempo no trânsito, o combustível vai acabar, eu não vou chegar no destino. É uma possibilidade. Você fala assim, pô, será que vai dar? Será que não vai dar? Aí quando você fala, eu não vou, porque se eu for, eu posso dar errado, é uma opção. Quando você entra no carro, liga a chave e andou 10 quilômetros, já era, amigo. Você vai ter que chegar no final. E pelo fato de você ter que chegar no final, esse ambiente, a atmosfera da decisão, ela sim traz com ela a pressão. Só que, na zona de conforto, pressão é algo horrível. Você tá confortável, só vai ser pressionado? Você tá mole, pô. Pressionou, você dói. Entendeu? A partir do momento que você toma a decisão, vive a atmosfera da decisão, aquela pressão, pô, eu preciso fazer, eu preciso dar certo, eu preciso ser feliz, eu preciso conseguir, eu preciso. Isso ativa em você uma outra camada. E ativando essa outra camada, a sua mente é uma mente de vitória e vitória. Porque é um instinto primitivo, entendeu? Você está na selva, presta atenção. Nosso corpo é uma coisa belíssima, belíssima, belíssima. Quando você tem um disparo, né, de adrenalina, cortisol, o seu corpo ele se transforma, ele vira uma máquina de combate, certo? Seu coração acelera muito, por isso seu coração acelera quando você está nesses momentos de pressão. Pelo fato
do seu cérebro entender que você está numa situação de risco devido à informação e à química liberada no seu organismo, agora a concentração sanguínea que você passa a ter sobre os seus membros inferiores e superiores é muito maior. Por isso que o seu rosto fica branco. Porque ele entende, ele fala assim, eu estou no momento de pressão, certo? Preciso entender que eu entro em modo de combate. Fuga ou enfrentamento. Fuga ou enfrentamento. Então, esse disparo ele vai gerar em você uma energia ou para você fugir ou para você encarar. Por que o sangue vai para a perna? Porque ou você vai para cima ou você corre para trás. Por que o sangue vai para os braços, bulhões? Porque ou você levanta a guarda e soca, ou você cruza os braços e faz força para não sair do lugar. Entendeu? É fuga ou enfrentamento. Inclusive, muitas pessoas falam que no momento de pressão elas fazem necessidades nas roupas, né? Caraca, velho, me caguei. Exatamente. Porque existe uma contração esfincteriana nesses momentos. Esse frio na barriga é por conta dessa liberação de sangue para os seus membros. Então entenda que, ao tomar a decisão, você vai adotar esse comportamento. Antes de tomar a decisão, é muito comum que essa pré-pressão, poxa, eu vou fazer, eu preciso fazer, ela leve você para a primeira opção, que é a fuga. E aí você foge, fugir. É lutar ou fugir. E quando você foge, acontece uma coisa interessante. Dentro da psicologia comportamental e da análise do comportamento, uma das teorias mais poderosas, né, e belíssimas da história humana, não apenas da psicologia, quando o indivíduo, né, ele é exposto a estímulo, a respostas negativas durante muito tempo, ele começa a desenvolver um comportamento em relação àquele ambiente. E qual que é o comportamento? Você que é psicólogo, você que é aluno, você vai lembrar do que eu vou falar agora. Esse comportamento é o comportamento de fuga ou esquiva, certo? Fuga ou esquiva. E o que é fuga ou esquiva? A esquiva é quando você dá um jeito de fugir dali, rapidinho. Mas você tem que voltar depois. Você apenas sai, mas depois você volta. Por exemplo, você está numa situação de estresse no trabalho, você sai para fumar um cigarro. Você está numa situação de estresse, você sai para tomar um ar. Você está numa situação de estresse, você vai lá e toma um goró. E a fuga, essa é a esquiva. A fuga é quando você evita o ambiente. Você mete atestado, você promete não vai, fica doente. Então, nesses momentos, a autossabotagem é a energia investida para você fugir. Entende? Então, a autossabotagem ela sempre vai colocar você numa posição aonde você vai fugir, certo? Exemplo, quando você está assistindo uma aula, é 1 hora, sua mente começa... Por quê? Porque aquilo é importante, só que você não tem tanto estímulo, então você começa a viajar. Se você precisa assistir aquela aula para passar na prova, aí, meu amigo, você se torna um Sherlock Holmes, certo? Você vai anotar, você vai fazer pergunta. Então, utilize essa energia, esse sentimento, para ir para cima e não para correr para trás. Nos momentos em que você temer tomar uma decisão, toma essa decisão. As decisões que as pessoas se arrependem são as que elas tomam sem necessidade. Entenda isso. Eu disse essa frase aqui uma vez, não é? A pior decisão que você pode tomar é uma decisão que você não precisa. Exemplo, tem muita gente que não precisava comprar o carro, aí comprou o carro. Entendeu? Tem muita gente que não precisava gastar 10 mil reais no cartão de crédito, gastou. Aí, péssima decisão. Tinha muita gente aí que não precisava trair. Tinha um parceiro, tinha uma parceira, aí traiu, péssima decisão. As decisões que você toma, que são necessárias, você não se arrepende. E aí vem o segundo ponto, então presta muita atenção. Ao tomar essa decisão, você vai viver outra atmosfera. E é natural que você se sinta inseguro. Tudo bem. Só que eu garanto a você que a pessoa que você se torna, depois da decisão que você toma, ela vai ser infinitamente muito mais forte do que a pessoa que você é hoje. Entendeu? Eu já vivenciei isso. Eu era uma pessoa antes de tomar a decisão de terminar um relacionamento que para mim não fazia sentido. Era negativo.
Quando eu tomei a decisão, eu me tornei a pessoa que teve coragem de encerrar um ciclo que era muito importante e que custou muito. Essa memória, essa lembrança, essa ideia, essa verdade sobre mim fazia com que eu continuasse e me tornasse mais seguro, entendeu? Você adquire maturidade. E o que é maturidade? Maturidade é a experiência da decisão. E na maturidade você fala assim, poxa, se eu for amar de novo, eu vou escolher diferente. Então, eu não preciso ter tanto medo. Se por acaso eu me entregar, gostar, amar demais, e infelizmente um dia acontecer a mesma coisa de terminar, ao invés de ter medo de terminar, eu vou ter coragem, porque eu já fiz isso uma vez. E eu entendi como é que funciona, certo? Não é pra sempre, é até quando dura. Chegar um momento que não dura mais, tá tudo bem. Eu vou aprender a passar por isso. O nome disso, inclusive, é blindagem emocional. Que a gente utiliza isso contra esse estímulo de autossabotagem. Certo? A partir do momento que você toma essa decisão, você se torna uma pessoa muito mais poderosa. Tomei a decisão, Bunhês. E agora? Como é que eu consigo manter essa decisão? E para manutenção, ligada à disciplina, tudo que é contínuo, é preciso que exista uma coisa chamada motivação. Motivação. Você que está começando a juntar dinheiro, experimenta fazer uma coisa que eu faço. Bulhões, eu quero começar a poupar dinheiro. Vou colocar na poupança? Não, pô. Coloca pelo menos no tesouro direto, tá bom? Rende mais que a poupança, um pouco mais que a inflação. E ó, essas palavras que eu tô falando para muita gente já é inglês. Experimenta pesquisar isso. Como investir no tesouro direto. Você vai começar a juntar dinheiro. Juntando dinheiro, experimenta pegar pelo menos 10% desse valor que você está juntando e sacar e guardar. Sacar em espécie, pô, e guardar. Porque no dia que você olhar e falar assim, caraca, eu tenho 100 reais aqui, você vai saber que você tem 1.000. Aí você poupou os dois. Isso é motivação, porque você vê o resultado. Entendeu? Bulhão, eu estou treinando. Cara, como é que eu consigo me motivar? Experimenta no início se motivar com o seu resultado pessoal, com o treino. Conseguir pegar mais peso, conseguir correr mais tempo, conseguir me esforçar mais, conseguir perder mais caloria. Porque se você querer a motivação pelo aspecto físico, ele demora, ok? Só que chega um momento que o aspecto fixo fica ainda mais visível e aí você anexa essa motivação. Agora você está motivado pela sua performance e além de estar motivado pela sua performance, você também está motivado pelo seu resultado, pelo seu corpo, não é? Pelo seu shape. Então você está duplamente motivado. Bulhões, eu preciso superar um relacionamento, Então começa a se motivar pelo tempo bom que você vive só consigo. Quebrar cartão de crédito. Se for preciso, sim, com certeza. Experimenta usar mais débito, ter mais controle. Se você gasta 5.000, você não tem 5.000. Se você ganha 5.000, você tem que gastar 3, pô, no máximo. Bulhões, dá pra viver bem com 3? Dá. O que não dá pra viver bem é gastando 5, né? Entende? Bulhões, vai ficar lá, a sala vai ficar lá. A live vai ficar salva por 24 horas? Sim, por 24 horas. Perfeito? Amanhã, todas essas lives já vão entrar lá na área de membros. Você vai poder reassisti-las. Inclusive a live da reciclagem. Aquela live ficou sensacional. Mas perfeito. Para manter-me motivado, eu preciso enxergar evoluções, certo? Então eu tinha uma coisa que eu fazia assim, que era mais ou menos assim. Eu lembro que quando eu tomei a decisão de terminar esse relacionamento, para mim, como eu disse a você, eu não tinha instrução, não tinha live como essa, não existia esse mundo para mim. No máximo tinha livros, ok? E quando eu comecei a ler os livros, aí as coisas começaram, aí começou a ir um pouco mais rápido. Mas eu lembro que eu tinha uma motivação pessoal que era assim, quanto tempo eu consigo ficar sem lembrar e sem pensar nessa pessoa? Era a minha motivação particular. E aí eu lembro que eu não conseguia ficar, no começo, logo no primeiro mês, eu não conseguia ficar sem lembrar mais que 12 horas. Era o máximo. Em um dia era impossível, entendeu? Mas antigamente eu pensava de hora em hora. Aí eu falei, caramba, isso não tá funcionando, não tá me motivando. Aí eu falei assim, eu preciso então rever isso daí. Minha motivação vai ser então não entrar mais no perfil da rede social dela. Quando eu digo pra você,
Cara, se for preciso, bloqueia, desativa. É porque se fosse naquele momento alguém chegasse, Bulhões, experimenta desativar o perfil. Desativa, pô. E eu desativasse, eu falar, caraca, me auxilia. No início eu senti uma vontade muito grande, eu governo essa vontade me ocupando, e aí depois aquilo vai se tornando comum. E aí eu lembro que eu ficava 2, 3, 4... No quinto dia eu abria lá só pra ver o que ela tinha postado, como é que ela tava. Aí eu voltava a estaca zero, entendeu? Mas quando eu comecei a me ocupar, aí as coisas mudaram. Só que existe um detalhe que eu nunca falei, talvez. Vai ser a primeira vez que eu fale aqui. Na época, aí a gente fala de decisão. Essa live é muito poderosa para você entender essa autossabotagem e o impacto que você tem ao transformar essa pressão em potência. E esse é o segredo. Pô, transforma a pressão em potência, faz com que ela trabalhe ao seu lado. Aí você desperta essa performance, né? Mas beleza. Quando você ama muito uma pessoa e está vivendo aquele momento, dentro da sua cabeça você nunca vai conseguir superar. Por isso que eu entendo muitos de vocês. No momento da dor, no momento da crise, no momento da separação, no momento desses sofrimentos, de fato é muito difícil. E para mim era assim, na minha cabeça, naquele momento, eu nunca ia conseguir viver bem depois daquilo. Aí eu tomei a decisão. Com o tempo, eu comecei a melhorar, obviamente, de maneira significativa. Comecei a desenvolver práticas de amor próprio. E aquilo me ajudou e chegou um momento em que eu já estava muito bem sozinho. Já era feliz. Já consegui até ter dito não a uma investida para a recaída. Consegui. E aí depois daquilo, existia uma coisa que sempre me acompanhou. Por isso que eu digo que eu não falei isso. Que era assim, ficar pelo menos um dia sem lembrar dessa pessoa. E eu lembro que no primeiro ano isso foi impossível. No segundo ano, melhor. Mas às vezes ainda lembrava. No meio do segundo ano, eu comecei a me ocupar poderosamente dentro das minhas redes sociais. Comecei a escrever, comecei a produzir meu livro, comecei a me esforçar de fato. Então essa frequência diminuiu. Chegou um momento em que eu ainda lembrava, só que não me doía, entendeu? Então durante um tempo você vai lembrar, sim. Só que vai chegar um momento que você vai continuar lembrando, só que sem doer. É parte do processo, é parte da cura. Mas aí, Bruno, chegou um momento que você esqueceu? Sim. Ao ponto de esquecer por completo. Não que da pessoa, porque eu ainda sei que a pessoa existe e que esteve ao meu lado, mas não é uma lembrança permanente na minha vida. Porque hoje eu tenho outras coisas para lembrar. Tenho minha filha, tenho os meus negócios, tenho a minha esposa, entende? A pessoa que eu sou hoje, eu não imaginava ser antes da decisão. Então, se você tem muito medo da pessoa que você vai se tornar, tome essa decisão. Porque talvez a pessoa que você vai se tornar seja exatamente o pesadelo da pessoa que você é hoje. Acomodado, assim. Aceita tudo, não faz o que deve. Caraca, a pessoa que você vai se tornar vai ser o terror, porque a pessoa que você vai se tornar, ela é anti tudo isso. Ela vai ser anti-zona de conforto, ela vai ser anti-fragilidade, ela vai ser anti-mentira, ela vai ser anti-desculpa, ela vai pra cima. Entendeu? Então toma essa decisão. Faz o que você precisa para que você viva aquilo que você sonha. E para que você continue vivendo aquilo que você sonha, porque você vai fazer por merecer. Dito isso, essa live vai ficar disponível para vocês durante 24 horas. Após essas 24 horas, você vai poder acessá-la na área de membros. Dentro da área de membros, você tem as séries Blindagem Emocional, Psicologia da Atração, qual que é o outro? UTI Emocional. Então já tem muito conteúdo por lá. Você também vai poder acessar dentro do grupo do Telegram. Perfeito. Pô, Bruno, eu ainda não sou aluno. Quero me tornar aluno. Se você quer se tornar aluno e quer inclusive tomar essa decisão que eu te falei junto com a gente, clica no link do perfil, escolhe o seu plano faixa branca, plano faixa azul, plano faixa marrom. Você vai ter acesso à comunidade, ao nosso grupo exclusivo e a uma série de outros. Eu não diria só benefícios, porque eu não gosto de depreciar meu livro, né? Mas eu diria que ferramentas poderosas que vão fazer com que a sua jornada ela se torne muito mais rápida e muito mais simples, para que você vença
e vença vivendo a sua melhor versão, a sua melhor fase. Os melhores dias são possíveis e eles estão ao passo de uma decisão. Boa noite, tamo junto.